Boa noite, prezados irmãos, amigos, jovens e crianças que nos acompanham através do nosso canal de YouTube. Hoje, encontramos-nos aqui na Igreja de Oliveira do Douro para iniciarmos a campanha da Páscoa. Esta campanha tem como tema A Caminho do Calvário. Durante 3 dias, iremos ouvir falar sobre Jesus e deste caminho que ele percorreu. Teremos o irmão Daniel Paredes como nosso pregador. Esta noite ouviremos sobre a última ceia, onde Jesus pôde partilhar uma refeição com os seus amigos. Mas, por outro lado, foi neste cenário que começou o caminho pesado e duro até àquele monte, o Monte do Calvário. Vamos preparar os nossos corações e as nossas mentes para a mensagem que se segue. Elevo os olhos para o monte, de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra caminho estreito ao lar, a promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar sobre o alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Vê o Cordeiro de Deus que está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê, o vê. Vejam, tudo se fez novo.
Muito boa noite. Gostaria de cumprimentar e desejar a todos as maiores bênçãos de Deus. Estamos no início de uma breve campanha sobre a Páscoa, sobre o caminho que Jesus levou até ao Calvário. Mas antes de iniciarmos a mensagem de hoje, gostaria que pudéssemos curvar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. Querido e amantíssimo Pai, é com gratidão que te vimos prestar ao Pai pelo sacrifício que tu um dia fizeste em enviares o teu Filho para morrer por cada um de nós. Obrigado, ó Pai, também por essa dádiva que tu nos concedeste, porque se assim não fosse, nós não teríamos até acesso à salvação. Para isso, suplico ao Pai que nos ajudes na nossa vida diária, a andarmos nos teus caminhos, a fazermos a tua vontade e a aceitarmos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Te agradeço estas bênçãos, com perdão de todos os pecados, no nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é sobre a Páscoa, a última ceia. A origem da Páscoa remonta aos tempos do Velho Testamento, por ocasião do êxodo do povo de Israel na terra do Egito. A Bíblia relata o acontecimento no capítulo 12 do livro do Êxodo. Faraó não queria deixar o povo de Israel sair. E então 10 pragas vieram sobre ele e o seu povo. A 10ª praga, porém, foi fatal, que foi a morte dos primogênitos. O filho mais velho seria morto. Segundo as instruções divinas, cada família hebreia deveria sacrificar um cordeiro e espargir o seu sangue nos umbrais das portas de sua casa. Este era o sinal para que o mensageiro de Deus não atingisse esta casa com a 10ª praga. A carne do cordeiro, ela deveria ser comida juntamente com um pão não fermentado e ervas amargas, preparando assim o povo para a saída do Egito. Segundo a narrativa bíblica, à meia-noite, todos os primogênitos egípcios, inclusive o do faraó, morreram. E então, faraó, perante esta calamidade, ele libertou o povo, com medo de que todos os egípcios viessem a morrer. Em comemoração a este livramento, podemos dizer, extraordinário, cada família hebreia deveria observar anualmente a festa da Páscoa, palavra hebraica, que significa passar por cima ou passagem. Esta festa ela deveria lembrar não só a libertação da escravidão egípcia, mas também a libertação da escravidão do pecado, pois o sangue do Cordeiro apontava para o sacrifício de Cristo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Páscoa, queridos irmãos e amigos, ainda é a principal festa do ano religioso judaico. Ela é realizada no 14º dia do primeiro mês do calendário judaico, segundo Êxodo capítulo 12 e Levítico capítulo 23. O primeiro mês do calendário judaico corresponde aproximadamente a abril no nosso calendário. A Páscoa, ela também era chamada de festa dos pães ázimos, porque nenhum fermento ou pão levedado deveria ser usado ou mesmo guardado em casa durante os dias de festa. O desejado de todas as nações, na página 653, é-nos relatado o seguinte: ao tempo da sua libertação do Egito, os filhos de Israel comeram a ceia pascual de pé, com os lombos cingidos, com o cajado na mão, prontos para a viagem. A maneira em que celebraram essa ordenança, ela estava em harmonia com a sua condição, pois estavam para ser mandados sair da terra do Egito e deviam começar uma penosa e difícil jornada através do deserto.
Ainda hoje, a celebração da Páscoa judaica, eles celebram-na da seguinte maneira. Bebem um cálice de vinho tinto sem álcool logo ao início. Depois fazem uma lavagem cerimonial das mãos, que simboliza a necessidade de limpeza espiritual e moral. De seguida, eles comem ervas amargas, que simbolizam a sua escravidão no Egito. De seguida, eles bebem um segundo cálice de vinho, sumo de uva, momento em que o chefe da família explica o significado da Páscoa. Depois, cantam 2 salmos de Alel, o Salmo 113 e o Salmo 114. E após cantarem estes 2 salmos, o cordeiro é trazido para fora e o chefe da família distribui pedaços de pão juntamente sem fermento, com o pão sem fermento. Bebem um terceiro cálice de sumo de uva, isto é, de vinho sem fermento. E assim concluem a refeição cantando os restantes dos salmos de Alel, os salmos 115 ao salmo 118. Os judeus ortodoxos, queridos irmãos e amigos, ainda hoje observam a Páscoa desta maneira. Agora reparem, na quinta-feira antes da crucificação de Jesus, os discípulos perguntaram onde seria celebrada a refeição pascual. Encontramos isso no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 12 ao versículo 16, que diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus comemoravam a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, onde queres que te preparemos a ceia da Páscoa? E Jesus mandou 2 dos seus discípulos à cidade e aí recomendou-lhes: entrem na cidade e um certo homem que traz um cântaro de água virá ter convosco. Acompanham-me e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde é que fica a sala para eu comer a ceia da Páscoa com os meus discípulos? Ele há de mostrar-vos uma grande sala no andar de cima, com tudo o que é preciso. Preparem aí a nossa Páscoa. E partiram então e entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia da Páscoa. Extraordinário, queridos irmãos. Superficialmente, à primeira vista, estas instruções parecem um pouco vagas. Mas, como sempre, nós sabemos que Jesus tinha os seus motivos para fazer aquilo que fez. Por um lado, essas instruções, elas mostram a onisciência de Jesus. Jesus, porém, sabia que um homem estaria a carregar um cântaro de água e iria ter com eles. Depois também ele disse que sabia que os discípulos encontrariam o cenáculo perfeito quando chegassem naquela casa. Eu louvo ao Senhor por servirmos a um Deus, por servirmos a um Salvador que sabe todas as coisas. Já São Paulo, aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele escrevia: não há absolutamente nada que se possa esconder de Deus. Tudo no mundo está nu e é descoberto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Queridos irmãos, embora haja algumas coisas sobre mim que eu gostaria que o Senhor não soubesse, em todo caso eu fico feliz que Ele conheça as minhas necessidades, que Ele conheça os meus fardos, que Ele conheça todas as situações que enfrento na vida, porque Ele sabe, Ele está certamente pronto a ajudar-me e pronto a ajudar cada um de vocês. Jesus, queridos irmãos, queria que esta refeição fosse um momento especial também para os seus discípulos. É que Jesus, ele queria usar a Páscoa para ensinar-lhes algumas verdades valiosas. Então Pedro e João foram os discípulos que foram à cidade e encontraram a casa. Jesus e os discípulos chegam mais tarde para celebrar essa ceia pascual. E após todos estarem agora sentados à mesa, Jesus demonstrou a sua humildade inigualável.
São João, capítulo 13, versículo 3 e 4, relata que Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Queridos irmãos, Jesus tinha toda a autoridade, a sua própria autoridade e aquela que lhe tinha sido concedida pelo seu Pai. Sim, quem ele era, conhecia o reino presente e futuro. E ele levantou-se da ceia, não para ser tratado como um rei, antes para prestar um serviço de escravos. Lavar os pés, nós sabemos que era trabalho para os criados. Nenhum dos discípulos se dispôs a realizar essa tarefa, pois estavam discutindo quem era o maior e não se rebaixaram ao papel dos servos. No capítulo 13, no versículo 4 e 5 de João, diz que levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos, a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Queridos irmãos, podemos dizer que esta é a evidência máxima da humildade de Jesus. Foi lavar os pés de Judas, o maior dos pecadores. Jesus, mesmo sabendo que ele o iria trair, mesmo assim lavou-lhe os pés. Nós também devemos admitir a nossa impureza. São João, no capítulo 13, no versículo 6, diz que aproximou-se, pois, de Simão Pedro e pediu a Pedro para lavar-lhe os pés. Ao que Pedro respondeu: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Notemos o contraste, queridos irmãos e amigos, entre os pronomes tu e mim. Era como se estivesse a dizer, Pedro estivesse a dizer: Senhor, tu, mestre, em quem temos crido e conhecido como Filho de Deus, queres lavar os meus pés, um verme miserável da terra, a mim que sou pecador? Essas mãos que com leve toque purificaram os leprosos, que deram vista aos cegos, que ressuscitaram os mortos, essas mãos, Senhor, vão lavar os meus pés? Que Jesus lavasse os seus pés era um paradoxo que Pedro não podia suportar. E no versículo 7 do capítulo 13 de João diz que Jesus respondeu. E respondeu-lhe dizendo: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E foi então que Jesus pediu a Pedro para confiar, para obedecer àquilo que Jesus estava a dizer. Ainda que naquele momento Pedro não entendesse, depois ele viria e compreenderia. Quantas vezes, queridos irmãos e amigos, nós temos de aceitar aquilo que não entendemos, aquilo que não compreendemos, sabendo que a soberania de Deus está além da nossa limitada compreensão. Deus sempre escreve direito, mesmo em linhas tortas. Devemos, cada um de nós, queridos amigos, aceitar os métodos do Senhor. E no capítulo 13, no versículo 8 de João, que se narra este episódio, depois respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Pedro, nunca me lavarás os pés, disse Pedro. As palavras são duras, queridos irmãos. Ele estava a rejeitar a oferta que Jesus lhe estava a dar. Será que Pedro se considerava limpo? Será que Pedro não reconhecia a sua impureza? Jesus tinha dito que agora ele não entenderia, mas depois sim. Mas Pedro disse: nunca, nunca, jamais. E foi então que Jesus insistiu e acrescentou uma advertência. E disse a Pedro: olha, Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Jesus estava agora a dizer a Pedro: se eu não te lavar os pés das impurezas do pecado, mediante a minha humilhação, tu não me pertencerás. Não terás parte comigo na vida eterna. Queridos irmãos e amigos,
apenas aqueles que são espiritualmente lavados por Jesus Cristo terão parte com Ele. E foi então que Pedro rogou ao Senhor que o lavasse, não apenas parcialmente, mas que lhe desse um banho total. Capítulo 13, do versículo 9, o relato bíblico continua a dizer que Pedro, voltando-se para Jesus, disse-lhe: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Naqueles dias, os convidados tomavam banho em casa e quando chegavam ao local da festa, eles apenas necessitavam que os pés suados e poeirentes fossem lavados. Aqueles que já se tinham lavado ou que se lavaram, ou seja, que receberam o Evangelho, não necessitam lavar todo o corpo, mas sim necessitam simplesmente lavar os pés, porque todos os dias o Senhor renova a purificação se reconhecermos a nossa sujidade. A escritora bíblica Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 646, ela escreveu: recusando deixar Cristo lavar-lhes os pés, Pedro estava recusando a purificação superior, incluída na mais humilde. Estava, na verdade, rejeitando o seu Senhor. Não é humilhante para o Mestre permitirmos-lhe que trabalhe para a nossa purificação? A verdadeira humildade, queridos irmãos, é receber com um coração agradecido qualquer providência tomada em nosso favor e prestar fervoroso serviço a Cristo. E ela continua ainda agora no mesmo livro, na página 646, em que diz: às palavras, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro subjugou o seu orgulho e a sua vontade própria. Ainda nesse mesmo livro e na mesma página, ela escreve: quando Jesus se cingir com a toalha para lhes lavar o pó dos pés, desejava por aquele mesmo acto lavar-lhes do coração a discórdia, o ciúme e o orgulho. Isso era de muito mais importância que a lavagem dos seus pés empoeirados. Com o espírito que então os animava, nenhum deles estava preparado para a comunhão com Cristo. Enquanto não fossem levados a um estado de humildade e amor, eles não estavam preparados para participar na ceia pascual ou para tomar parte na cerimónia comemorativa que Cristo estava a instituir. O seu coração devia ser limpo. O orgulho e o interesse egoísta criaram dissensão e ódio, mas tudo isso lavou Cristo ao lavar-lhes os pés. Operou-se uma mudança de sentimentos. Olhando para ele, Jesus podia dizer: vós estáis limpos. Agora sim, havia uma união de coração, amor de um para com o outro. Tornaram-se humildes e dóceis, com exceção de Judas. Cada um estava disposto a conceder ao outro o mais alto lugar. Então, com um coração submisso e grato, estavam aptos a receber as palavras de Cristo. O relato bíblico continua no versículo 10 e 11 de João 13, dizendo: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Por isso temos de perguntar a nós mesmos: acaso sou eu, Senhor, aquele que, embora estando entre os limpos, não estou limpo? Todos nós devemos permitir ser purificados. E no capítulo 13, do versículo 12 de João, diz: compreendeis o que vos fiz? Pergunta Jesus. E no versículo 13 diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Queridos irmãos e amigos, o nosso Redentor e Salvador é também o nosso Senhor e o nosso Mestre. No versículo 14
O relato bíblico continua a dizer que Jesus disse: deveis lavar os pés uns dos outros. Isso significa o quê, queridos irmãos e amigos? Isso significa humildade que condescende. Cristo tinha ensinado aos 12 a lição da humildade e eles tinham-na esquecido. Mas agora ensinava essa lição com um método, podemos dizer, tão gráfico, que certamente eles não poderiam esquecer jamais. Lavar os pés uns dos outros significa, acima de tudo, queridos irmãos e amigos, ajudar o nosso irmão a purificar-se dos defeitos e dos pecados, que muitas vezes nem ele mesmo vê e que lhe causam danos a si mesmo e aos outros. Jesus Cristo interpõe o seu próprio exemplo para dar força ao mandamento que exige: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, como disse no versículo 14. E isto ensina usando o melhor recurso, e o melhor recurso é o exemplo. No versículo 15 de João 13 diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vemos aqui, queridos amigos e irmãos, a excelência da virtude da humildade, visto que Cristo tributou a humildade a maior honra possível ao se humilhar. Quando nós vemos o nosso Mestre servindo, como podemos nos atrever a querer ter o domínio? E no versículo 17, Jesus diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. E ainda no livro de Já Todas as Nações, na página 648 e 49, Ellen White escreveu: como Pedro e seus irmãos, também nós fomos lavados no sangue de Cristo. Todavia, muitas vezes, pelo contacto com o mal, a pureza do coração é maculada. Devemos chegar a Cristo em busca da sua purificadora graça. Pedro recuou ante a ideia de pôr em contacto com as mãos do seu Senhor e Mestre os pés menos limpos. Mas quantas vezes pomos o nosso coração pecaminoso, poluído, em contacto com o coração de Cristo? Quão ofensivo para Ele é o nosso mau gênio, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Não obstante, devemos levar-lhes todas as nossas fraquezas e contaminação. Unicamente Ele nos pode lavar e deixar limpos. Não estamos preparados para a comunhão com Ele, a menos que sejamos limpos por sua eficácia. Queridos irmãos, depois de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, sentaram-se à mesa. E Jesus fez uma afirmação que deixa os discípulos sem palavras, incrédulos. Jesus anuncia que um deles vai entregá-lo nas mãos dos judeus. E agora no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 18, diz-nos que Jesus disse: digo-vos com toda a verdade que um de vocês, dos que estão aqui a cear comigo, vai atraiçoar-me. Imaginem, queridos irmãos, quando os discípulos ouvem que um do grupo, daqueles com quem eles contactam diariamente, é um traidor, e ficam surpresos. No versículo 19 de Marcos 14 diz que todos ficaram muito tristes, começaram a perguntar-lhes, um de cada vez: não sou eu, pois não? Eles começam a olhar para Jesus e a dizer: Mestre, sou eu? E no versículo 20 e 21, Jesus respondeu: é um dos 12 que molha o pão no prato juntamente comigo. E depois diz: na verdade, o Filho do Homem vai partir, como está previsto nas Escrituras a respeito dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem irá ser atraiçoado. Seria melhor para esse homem nunca ter nascido. E ainda sobre isso, de Já Todas as Nações, na página 654, Ellen White escreve: os discípulos haviam perscrutado atentamente o rosto uns dos outros, enquanto indagavam: porventura sou eu, Senhor?
E depois o silêncio de Judas atraiu para ele todos os olhares. E por entre a confusão de perguntas e expressões de espanto, Judas não ouvira as palavras de Jesus em resposta à pergunta de João. Mas então, para fugir à investigação dos discípulos, perguntou como eles haviam feito. Porventura sou eu, Rabi? E Jesus respondeu solenemente, tu o disseste. Jesus, queridos irmãos, usa agora esta oportunidade para tentar alcançar Judas uma última vez. O mesmo livro, o Desejo das Nações, diz que, surpreendido e confuso ao ser exposto o seu desígnio, Judas ergueu-se apressado para deixar a sala. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Fala depressa. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Noite se fez para o traidor, ao sair ele da presença de Cristo para as trevas exteriores. Até dar esse passo, Judas não passaram os limites da possibilidade de arrependimento. Mas quando saiu da presença do seu Senhor e dos seus condiscípulos, fora tomada a decisão final. Ultrapassara os termos. Queridos irmãos, Jesus faz um apelo a Judas para abandonar o seu plano perverso. Judas teve naquele momento a chance, a possibilidade de se arrepender. Tudo aquilo que ele tinha que fazer era renunciar ao pecado e abraçar Jesus, e tudo lhe seria perdoado. Jesus teria ido na mesma para a cruz, mas Judas poderia ter sido salvo. Judas recusou e deixou levar a cabo o seu plano. Observem as palavras do Senhor em Marcos, no capítulo 14 e no versículo 21, quando ele diz, mas ai daquele por quem um filho do homem irá ser atraiçoado. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Queridos irmãos, Judas estaria melhor se nunca tivesse vivido do que ter vivido e morrido na perdição. Podemos dizer que o mesmo é verdade para todas as pessoas que respiram neste mundo, para mim e para ti, querido amigo e irmão. Viver sem Cristo, podemos dizer que é uma coisa terrível, mas morrer sem Ele é uma tragédia maior do que a mente pode compreender. Jesus morreu na cruz para pagar pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Jesus ressuscitou dos mortos para nos conceder a possibilidade de viver da vida eterna. Ele deu-nos a sua palavra para nos falar sobre o Evangelho. Ele enviou depois o seu Espírito para nos convencer dos nossos pecados e nos atrair a Ele. A única coisa, queridos amigos e irmãos, que nos impede de sermos salvos somos nós próprios. Devemos nos curvar diante de Jesus. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. Cada um deve invocar Jesus pela fé para que possamos obter a salvação. Devemos ir a Ele como estamos. E eu pergunto, o que é que nos mantém longe? Por que é que nós continuamos a pecar sabendo das consequências de tal decisão? Porque escolheríamos a morte ao invés da vida. Queridos irmãos e amigos, será que o pecado vale tanto assim para nós? Será que somos nós tão orgulhosos que não conseguimos nos ajoelhar e confessar que Jesus é o Senhor? No capítulo 14 de Marcos, no versículo 22 ao 26, que diz, durante a ceia, Jesus pegou no pão, louvou a Deus, partiu, deu aos discípulos e disse, tomem, isto é o meu corpo. Depois pegou no cálice, deu graças a Deus, passou aos discípulos e todos beberam dele.
e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Garanto-vos que não tomarei a beber do fruto da vinha até ao dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. Diz que depois de terem entoado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Queridos irmãos e amigos, Jesus usa a ocasião da Páscoa para instituir uma nova aliança. A antiga aliança, nós sabemos que girava em torno de manter rituais e sacrifícios simbólicos. Esses rituais e sacrifícios, eles apontavam, aguardavam a vinda do Messias, que seria o sacrifício perfeito de Deus. Mas a nova aliança, queridos irmãos e amigos, lembraria a obra consumada do Messias. E em vez de manter rituais religiosos, em vez de realizar sacrifícios simbólicos, descansamos pela fé naquilo que Jesus fez quando morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Quando Ele foi sepultado e quando Ele ressuscitou no terceiro dia. Nesta passagem, queridos irmãos, Jesus ensina aos seus discípulos e também a cada um de nós daquilo que se trata a nova aliança. Jesus quer que nós aprendamos a verdade de que a salvação não vem por meio de rituais religiosos. A salvação vem ao recebermos o que Jesus fez por nós e pela fé nós aceitamos. No livro de Já Todas as Nações, na página 659, é-nos dito: participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se empenhou para com eles como seu Redentor. Confiou-lhes um novo concerto pelo qual todos os que o recebem se tornam filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por esse concerto, pertencia-lhes toda a bênção que o céu podia conceder para esta vida e a futura. Esse acto de concerto devia ser retificado com o sangue de Cristo. E a ministração do sacramento havia de conservar diante dos discípulos o infinito sacrifício feito por cada um deles individualmente, como parte do grande todo da caída humanidade. Queridos amigos e irmãos, vamos nos juntar a Jesus enquanto Ele usa a Páscoa para nos ensinar sobre a sua salvação. Vamos aprender com Ele a instituir a ceia do Senhor. Há momentos em que as palavras simplesmente não são suficientes. Nesta festa da Páscoa, Jesus combina palavras e símbolos para comunicar a sua verdade aos seus discípulos. As imagens que Jesus pintou naquele dia são poderosas e continuam a falar conosco ainda nos dias de hoje. O pão representa o seu corpo. Neste dia, Jesus acrescentou um novo significado ao pão, quando Ele disse: tomem, isto é o meu corpo. Jesus, Ele equiparou o pão sem fermento ao seu corpo humano. E em Lucas, no capítulo 22, versículo 19, diz: Jesus disse: isto é o meu corpo, entregue à morte para vosso benefício. Façam isto em memória de mim. Queridos irmãos e amigos, Jesus usou o pão naquela noite para ensinar aos seus discípulos o que Ele estava prestes a fazer. Ele estava, como sabemos, a caminho da cruz para dar a vida pelo pecado. Ele estava a caminho do Calvário, onde o seu corpo seria quebrado por ti e por mim. Jesus queria que os seus discípulos e cada um de nós soubéssemos que o seu corpo partido era mais importante do que um pedaço de pão sem fermento. Jesus, queridos irmãos e amigos, Ele queria que cada um de nós entendesse, que cada um de nós compreendesse que a única maneira de obtermos a salvação era tornar-nos parte dele, recebendo aquilo que Ele fez na cruz
por cada um de nós e pela fé que nós depositamos. É por isso que ele disse: toma, come. Devemos receber o que ele fez por nós e devemos internalizar o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Queridos irmãos e amigos, esta grande verdade é o que nós comemoramos cada vez que participamos na ceia do Senhor. É uma verdade que vale a pena ser lembrada. No capítulo 14 de Marcos, no versículo 23 e 24, diz que depois pegou no cálice, deu graças a Deus, passou aos discípulos e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Queridos, quando chegou a hora de beber o cálice de vinho, Jesus deu a beber aos seus discípulos. Naquele dia, Jesus acrescentou um novo significado ao beber do vinho. Ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Jesus, ele equiparou o vinho ao seu próprio sangue, que estava para ser derramado na cruz do Calvário. Já Isaías tinha profetizado no capítulo 53, versículo 4 e 6, quando Jesus estava na cruz, ele literalmente tornou-se pecado. Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o como pecador para que nós, em união com ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Isso não é uma mera teoria. É a declaração clara da palavra de Deus que Paulo diz em Coríntios 5, 21. Na verdade, ele suportava os nossos sofrimentos e carregava as dores que nos eram devidas. E nós pensávamos que Deus é que assim o castigava e humilhava duramente. Mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós todos fomos poupados. Todos nós vagueávamos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho. Mas o Senhor carregou sobre ele as consequências de todas as nossas faltas. Esta foi uma profecia de Isaías. E ele ainda diz no versículo 10, mas o Senhor quis esmagá-lo com o sofrimento, para que a sua vida fosse uma oferta de expiação. Mas o servo virá a sua descendência e viverá por muito tempo o desígnio do Senhor. Realizar-se-á por meio dele. Agora, queridos irmãos e amigos, todos aqueles que crerem em Jesus Cristo para a salvação têm os seus pecados lavados pelo sangue de Cristo. Eles são instantaneamente trazidos a um novo relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Deus pega na justiça de Cristo e a aplica na conta do pecador que se arrepende. Deus salva a alma por causa do sangue derramado de Jesus. Isso é o que nós comemoramos cada vez que tomamos o cálice na comunhão. Esse cálice lembra-nos que Jesus ocupou o nosso lugar na cruz. Isso lembra-nos que fomos justificados com Deus por meio do seu sangue. Isso lembra-nos que os nossos pecados foram lavados e que estamos limpos aos olhos do Senhor. Isso lembra-nos, queridos irmãos e amigos, do seu sacrifício por nós e enche o coração redimido com alegria indizível e cheia de glória. Paulo pegou neste tema em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 16, quando ele disse: o cálice da ceia do Senhor com o qual damos louvores a Deus não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão
do corpo de Cristo? Queridos irmãos e amigos, da próxima vez que tomarmos a comunhão e o pão e o copo vierem na tua direção, se estiveres em comunhão com o Senhor, toma o pão e o vinho com alegria. Lembra-te de que Jesus fez por ti quando veio a este mundo para morrer pelos teus pecados na cruz. Deixemos, queridos amigos, a ceia do Senhor ser um momento de profunda adoração. Enquanto meditamos no seu amor pelos pecadores que somos nós, que és tu e que sou eu. No versículo 25, Jesus diz aos seus discípulos que não beberá o cálice até que o faça no futuro reino. Neste momento, queridos irmãos e amigos, Jesus está a olhar para os corredores do tempo, para o dia em que Ele retornará a este mundo e estabelecerá o seu reino. Ele está aguardando um tempo em que acabará com todos os seus inimigos. Ele espera o tempo em que governará o mundo com justiça. E Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, talvez isso seja parte do que o escritor de Hebreus tinha em mente, quando ele disse, tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte da cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Queridos irmãos, Jesus foi para a cruz com a expectativa de que ressuscitaria, que voltaria para o céu, que retornaria à terra em glória e poder para governar e reinar. Essa era a sua expectativa. E é exatamente o que vai acontecer um dia, quando Ele voltar. Capítulo 14 de Marcos, versículo 26, diz que depois de terem entoado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Quando terminaram a refeição, aquela última refeição pascual, Jesus e os discípulos cantaram os salmos de Alel finais e deixaram o cenáculo. Eles terminaram a refeição e saíram. Os discípulos não sabiam o que estava para acontecer. Os discípulos não sabiam que antes do sol se pôr no dia seguinte, o seu mestre seria preso, julgado várias vezes, condenado à morte, espancado, crucificado e enterrado. Os discípulos não compreenderam, não entenderam a verdade de que ele estava indo para a morte. Eles não sabiam, mas Jesus sabia. E mesmo sabendo que estava indo para uma armadilha, mesmo sabendo que Judas traria soldados para prendê-lo, mesmo sabendo que Israel, como nação, o iria rejeitá-lo, mesmo sabendo que as pessoas o rejeitariam, mesmo sabendo que Roma o condenaria, mesmo sabendo que seria pregado numa cruz por vergonha, mesmo sabendo da dor que sofreria, queridos irmãos e amigos, sabendo tudo isto, mesmo assim, ele foi. Porque um homem faria isso. Jesus fez isso, querido amigo, porque era o plano do Pai. O plano da salvação que tinha sido traçado desde o início. Ele fez isso porque era a única esperança que nós tínhamos de nos salvarmos. Ele fez isso porque me amou. Ele fez isso porque amou. Ele fez isso porque nos amava. Ele fez isso porque se importa com cada um de nós. Eu, pelo menos, estou grato por Ele ter feito isso por mim.
E espero que cada um de vocês, queridos irmãos e amigos, também estejam gratos por Jesus ter feito isso por cada um de vós. E, querido irmão e amigo, tu também deves estar grato por aquilo que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Estejamos gratos ao Senhor. Eu espero que tu, querido amigo e irmão, nunca mais olhes para a ceia do Senhor da mesma maneira. Eu espero que sejamos gratos e cheios de amor pelo Redentor que pagou um preço tão alto pela nossa redenção. Pode ser que hoje queiras louvá-lo. Pode ser que alguém aqui ainda não se sinta salvo. Hoje o Senhor falou ao teu coração. Ele mostrou que és pecador. Ele está batendo à porta do teu coração para que o aceites como teu Salvador. Se esta é a tua condição, por favor, querido amigo e irmão, venha a Jesus. Hoje, confia nele para obteres a salvação. Agradecemos ao Senhor pelo seu dom indizível. Vamos honrá-lo, dar-lhe a adoração que ele merece, o amor e o louvor que ele tanto merece. Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou. Tomou para si as minhas dores, ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor.
Que mensagem maravilhosa, esta que acabamos de ouvir. Amanhã voltamos a marcar encontro aqui neste canal do YouTube às 10 horas, para começarmos com a nossa escola sabatina, e às 11h15 para o segundo dia desta mini-campanha, que tem como tema o Getsemane, lugar onde Jesus foi traído. Mas vamos aguardar até ao dia de amanhã, para ouvirmos esta mensagem neste mesmo canal. Desejo a todos uma boa noite e um bom sábado. Até amanhã.